Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Guerra Israel-Hamas. Estados Unidos vetam pedido da ONU para cessar fogo em Gaza. Estados Unidos e vários outros países que temem o avanço desse grupo aí, dessa organização que está fazendo guerra contra Israel, que fez aquela maldade toda que a gente sabe que aconteceu no dia 7 de outubro. A gente sabe que esse grupo, essa organização política armada aí, que recebe vários outros adjetivos, como um dos adjetivos que é o mais conhecido é o adjetivo terrorista, né? Eu não vou falar a palavra toda. Muito bem, então vários países temem o avanço desse grupo. E aqui a notícia está dizendo que Estados Unidos vetou um pedido da ONU para que acontecesse um cessar-fogo ali. Israel não está disposto a fazer esse cessar-fogo, não está querendo atender esse pedido, a fazer acordo nenhum com ninguém sobre isso, porque eles são as principais vítimas. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto também. Se a gente ver aqui em Amós, capítulo 1, versículo 6, diz dessa maneira: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Então nós estamos vendo aqui que esse versículo está falando que 3 transgressões que Gaza cometeu, pelas 3, poderia até Deus deixar para lá, perdoar, esquecer a maldade praticada por Gaza. Mas pela 4ª transgressão, Deus não perdoaria mais. Por quê? Porque Gaza levou em cativeiro o povo. Vemos que o que tem acontecido agora foi uma dessas ações que Gaza praticou quando levou cativo pessoas ali, pessoas inocentes, para se tornarem cativas, prisioneiras, sendo que não são prisioneiras de guerra, porque não estava em guerra. Não estava acontecendo ali uma guerra entre esse grupo e Israel. Mas vamos continuar aqui e vamos ver outros versículos. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Amós capítulo 1, versículo 7, continuando aqui. Então nós vemos aqui que Deus se irritou contra essa cidade de Gaza. Esses versículos estão escritos aí no livro de Amós, que é no Antigo Testamento. Certamente eles praticaram essas ações no passado e Deus se irritou muito com o comportamento dessa cidade. E agora, na atualidade, a gente vê que parece que essa profecia, que está escrito aqui em Amós capítulo 1, eu li o versículo 6, agora estou lendo o versículo 7, até parece coisa da atualidade. Até parece que aconteceu isso que está escrito aqui, que a gente está lendo aqui, parece que aconteceu nesses dias, agora em 2023. E Deus está irritado, Deus continua irritado com aquela cidade. Porque não era um período de guerra, não havia necessidade de cometer aquilo, fazer aquilo que esse grupo fez contra pessoas inocentes lá de Israel. Então Israel está fazendo ali, eliminando, a palavra mais certa é essa, eliminando esse grupo. E a gente vê que poderia até isso não acontecer, porque tem alguns países do mundo que não apoiam isso. Pelo contrário, criticam muito a guerra, o que Israel está fazendo, que é eliminando esse grupo. Mas a gente vê aqui na notícia, Estados Unidos vetam um pedido da ONU para cessar fogo em Gaza, que é a ONU que tem vários países que estão do lado de Gaza, estão lá na ONU, fazem parte da ONU. Esses países estão pedindo um cessar-fogo ali porque está havendo muita morte, muitas pessoas inocentes, com certeza, pessoas inocentes estão se dando mal ali, estão ficando desamparadas, estão sofrendo, estão passando fome nessa cidade, doentes,
machucadas, feridas e muitas pessoas mortas por causa desse evento, desse episódio que está acontecendo ali. Mas a gente vê que, infelizmente, as pessoas estão pagando uma conta que não é deles por causa das ações de um grupo, que é o grupo que administra o país, é o grupo que está governando aquele território chamado Faixa de Gaza. E vamos mais aqui. Sofonias, capítulo 2, versículo 4, fala assim: porque Gaza será desamparada e Askelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Essas cidades sobre as quais o versículo está falando aqui, de Sofonias capítulo 2, versículo 4, fazia parte do território dos filisteus há muito tempo, já mesmo na época da conquista de Canaã pelos hebreus. Esse grupo dos filisteus, esse povo já existia ali naquela região onde é hoje, onde exatamente fica hoje Gaza. Essa cidade de Askelon atualmente é de Israel, mas na época era uma cidade que pertencia aos filisteus e que, segundo os historiadores estudam, os filisteus eram da Europa, ali da Grécia, daquelas ilhas próximas também, ali à Grécia. Esse povo era do sul da Europa, portanto. Então eles chegaram em Israel, ali próximo a Israel, vizinho a Israel, se não dentro de Israel, porque a faixa de Gaza hoje é dentro de Israel. Israel nunca conseguiu expulsar aquele povo, teve muitas guerras no passado. E atualmente o que se conhece como palestinos, a palavra Palestina é Palestim em outros idiomas, em latim, por exemplo, e Palestina, na verdade, significa filisteus. Os palestinos são os filisteus, é um outro nome. Palestinos é um nome que significa também filisteus. E os filisteus do passado, não agora, porque é só o nome, esses filisteus agora, ou palestinos, não são as mesmas pessoas do passado, não é o mesmo povo, porque os do passado, como eu estava falando, eram europeus, enquanto que os palestinos da atualidade, ou filisteus, é apenas um nome imaginado por quem era o imperador, por pessoas que conseguiram ali dominar aquela região e resolveram chamar aquele povo de palestinos ou filisteus, mas não é a mesma coisa. Aquelas pessoas que estão ali morando na Palestina não tem nada com europeus. Mas o versículo está dizendo aqui, ainda Sofonias capítulo 2, versículo 4, que Gaza será desamparada ou destruída, ficará deserta, ficará sem condições de vida. E diz também que Askelon ficará deserta. Uma outra cidade, tanto Gaza como Askelon, Asdod e Ecrom, que fala aqui, como eu estava explicando, eram cidades, ou são cidades que ainda existem na atualidade, mas que na época eram cidades pertencentes aos filisteus. Na época foi escrito esse versículo aqui. Por isso, o profeta está dizendo que essas cidades seriam julgadas por Deus pela maldade que estavam cometendo contra Israel, pela covardia que estavam praticando contra Israel, trazendo ali violência contra os hebreus. Mas a gente continua lendo aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 5, fala assim: Askelon o verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Askelon não será habitada. Então a gente continua vendo aqui, com certeza aconteceu, e a história deve confirmar que isso tudo aqui também aconteceu.